Vamos falar sobre o caso Castro, zagueiro do Paysandu de 31 anos, que foi suspenso do jogo de ontem contra a equipe do Botafogo da Paraíba por atos de indisciplina. A gente vai trazer aqui uma entrevista exclusiva com o diretor de futebol do Paysandu, Alberto Maia, que falou abertamente sobre essa situação com exclusividade aqui ao canal RQS Live Sports. Vamos trazer também os motivos que levaram o Paysandu a tomar essa decisão e o que de fato está acontecendo nos bastidores agora em relação ao atleta. Vamos falar sobre tudo isso agora. Mas antes eu peço aquele teu apoio de sempre, né? Que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos. Não esqueça de hypar esse vídeo, que é muito importante para que a gente chegue até outras pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. Bom, vamos falar, né, sobre esse caso, porque o Castro ele foi suspenso do jogo de ontem por um ato de disciplina. Ele chegou atrasado no treino do dia 1º de maio, lá no CT. E segundo algumas informações também, né, lembrando que a primeira informação ela foi colocada no diário online dessa situação, e a gente se informando, né, eu me informando lá com as minhas fontes no Paysandu, me falaram que a situação foi bem incômoda para todo mundo. Que ele chegou atrasado, inclusive ele pegou um aplicativo, né, para poder chegar lá no CT, para poder treinar, e que por conta disso, nesse atraso que ele sofreu, ele foi punido ali pela diretoria com corte do jogo desse último domingo. E aí eu perguntei, né, eu tive a oportunidade de perguntar para o Alberto Maia o que de fato aconteceu. E o Alberto Maia falou abertamente sobre essa situação e disse que a situação dele será resolvida hoje, nesta segunda-feira. Coloca aí, vamos colocar toda a entrevista relacionada ao assunto Castro. Canal RS Live Sports, ao lado aqui do diretor de futebol do Paysandu, Alberto Maia, que vai esclarecer alguns pontos pra gente, de alguns assuntos que surgiram nesse final de semana, principalmente relacionado a um atleta do clube, né, o zagueiro Castro. Saiu mais informações através dos portais de notícia de que o atleta teria cometido um ato de disciplina e que por conta disso ele foi cortado da relação do jogo de hoje. Então nada melhor pra gente saber do que da fonte daqui, de quem tá à frente do futebol do Paysandu, a real situação do zagueiro Castro. O que foi que aconteceu de fato para que acontecesse essa situação? Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos os ouvintes. Agradecer aqui o trabalho que vocês fazem, né? Levando ao Pará, né, um jogo importante como hoje. Mas, na verdade, Ronaldo, você já trabalhou comigo. Você sabe como é que eu gosto das coisas. O presidente Márcio Tuma também é uma pessoa que é muito preocupada com a questão da disciplina, com a questão do cumprimento de obrigações. E desde o início que o presidente Márcio Tuma assumiu, e nós da diretoria do futebol, juntamente com os vice-presidentes, estamos cumprindo religiosamente o cronograma que foi determinado para esse ano. E entre esse cronograma está o cumprimento das obrigações em dias, Paysandu pagando religiosamente salário, Paysandu pagando religiosamente as premiações, dando todas as condições para os atletas, né? E o que é que nós precisamos desses atletas? Comprometimento, né? E temos as nossas normas internas, as tem que ser respeitadas, e ninguém é maior que o Paysandu. Então, qualquer seja atleta, seja não atleta, que não esteja cumprindo com as diretrizes disciplinares, com as diretrizes que foram impostas a todos, haverá sim a aplicação de sanções disciplinares. E é isso que foi feito, mas vamos avaliar isso com carinho. Quais serão os desdobramentos? O presidente vai estar presente numa reunião, até porque a palavra final é do presidente, mas a nossa preocupação esses dias agora era com esse jogo. Os atletas estavam concentrados e amanhã a gente tomará a decisão, a melhor decisão que seja para o Paysandu. De fato, então, houve esse ato de indisciplina, vamos dizer assim, né, por parte do atleta, e ele está sofrendo uma punição de acordo com aquilo que ele acabou fazendo. Agora, como você falou muito bem, qualquer decisão que vai ser tomada será pelo bem do Paysandu. Sim, toda e qualquer decisão ela tem que ser tomada a favor da instituição. Nós não vamos fugir disso, o presidente Márcio Tuma já determinou isso, e eu fico muito feliz da forma austera, da forma transparente, da forma como ele está conduzindo o Paysandu, cumprindo com todas as obrigações, e isso nos dá uma condição
de continuar o trabalho que nós estamos fazendo. Campeão paraense, estamos também na Copa Norte, numa semifinal, estamos entre os 8 primeiros colocados, né? Em 4 jogos nós fizemos umas diretrizes, nesses primeiros 4 jogos nós precisaríamos estar entre os 8 primeiros colocados, terminamos em terceiro, ou seja, tudo aquilo que a gente está projetando, a gente espera que com as bênçãos de Deus a gente alcance o objetivo maior, que é o acesso à Série B. Pois é, né? E antes do jogo, o Castro postou esse stories aí que você tá vendo na imagem, né? Ele lá no apartamento dele, assistindo, acho que é o jogo do Vasco com o Flamengo, né? E a música Sem Tempo Pra Fofoca, do DJ Boy e MC CBzinho. Tô dando crédito aqui da música, tá? Nunca ouvi essa música e nem pretendo ouvir também. Né? Isso mostra claramente um pouco de quem tá com razão nessa história, né? Porque, no mínimo, um jogador profissional postar um stories desse, depois de uma situação em que ele tá envolvido num ato de indisciplina, só atesta que o clube tá certo. Que o clube tá certo na ação que acabou tomando com ele, né? Isso não é coisa de atleta profissional, né? Com todo o respeito, isso não é coisa de atleta profissional. O fato é que essa situação do zagueiro tem incomodado a diretoria do Paysandu, que estava tratando isso de maneira interna, que estava tentando resolver isso de maneira interna, só que chegou a um ponto em que até os próprios jogadores do Paysandu também estavam se incomodando. Por quê? Porque em algumas situações acabavam não tomando nenhuma medida mais enérgica ali contra ele. E segundo algumas informações que eu coletei, inclusive com alguns diretores do Paysandu, o clube teria recebido reclamações de moradores do prédio em que o Castro mora, aonde esses moradores relatam comportamentos, vamos dizer assim, inadequados com as regras do condomínio. Na questão de perturbação, né, de som alto, de toda essa situação que incomoda os vizinhos. E isso chegou de uma gama tão grande dentro do Paysandu que acabou incomodando também a diretoria. O fato é que isso era uma situação interna que o clube estava tentando resolver, só que dessa última que aconteceu, foi o estopim, explodiu de uma maneira muito grande, que até os próprios jogadores do Paysandu também não estão de acordo com a postura do atleta. E ainda tem um porém nessa história. O Castro era para ser uma das lideranças. Aliás, ele é uma dessas lideranças dentro do grupo, junto com o Marcinho, junto com o Quintana, junto com o Gabriel Mesquita. E por conta disso, ele deveria ser um atleta para dar exemplo aos atletas da base que estão subindo agora, que estão chegando ao profissional, buscando seu espaço. E que exemplo que esse atleta, que o Castro vai dar para esses jogadores agindo dessa forma, agindo dessa maneira? Né? E fora também que isso demonstra uma total falta de interesse em querer ajudar aqui o Paysandu com seu objetivo. Então, não foi a primeira vez que isso aconteceu. A informação que eu recebi é que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Outras ocasiões aconteceram e que estava virando um caso recorrente e que isso estava atrapalhando o rendimento dele dentro de campo e também junto do grupo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Por mais que o Castro seja um zagueiro muito importante, o Paysandu sentiu falta do Castro nesse jogo contra o Botafogo. Né? Sentiu falta, inegavelmente. O Castro é um baita jogador. Mas o extracampo dele, infelizmente, está prejudicando ele. Está prejudicando ele, está prejudicando o clube. Porque se ele não jogou a partida de ontem, foi por culpa dele. Não foi por culpa do clube, não. E aí o torcedor que às vezes fala assim, Ronaldo, mas o jogador ele tem que resolver dentro de campo, porque ele faz fora de campo, não interessa. Interessa sim. Primeiro, porque ele trabalha com o corpo dele. Né? Se o corpo dele não estiver bem condicionado, como é que ele vai integrar dentro de campo? Ele pode resolver em 1, 2 jogos, mas depois ele pode ter um rendimento mais abaixo, ele pode comprometer ali no treino. Né? Então, essas questões extracampo acabam pesando. E, por outro lado, a diretoria do Paysandu precisava tomar uma medida para que isso não parecesse uma passação de pano e que mostrasse para os outros jogadores assim, quer dizer que o cara ali faz o que quer, bem entende, não acontece nada. Então eu vou fazer também. Ponto. É o que poderia acontecer, não é o caso.
Então a diretoria acerta nessa situação em dar uma punição ao atleta e a situação dele vai ser resolvida hoje, nessa segunda-feira. E pelo que eu conversei, existe sim a possibilidade dele ter o seu contrato rescindido com o Paysandu por justa causa. Ainda tem isso, por conta desse comportamento inadequado que o atleta tem extracampo, que acaba comprometendo a ele, comprometendo ao clube, comprometendo a todo mundo. Bom, o espaço aqui está aberto para o clube, também está aberto ao atleta, se quiser se pronunciar, se quiser mandar a sua nota, a gente está aqui à disposição, tá? A gente não vai aqui negar espaço para ninguém, muito pelo contrário, né? A gente até quer que o atleta se pronuncie, fale, mostre o seu lado também, que é importante dessa história. Mas enfim, a diretoria agora vai trabalhar numa solução. Ele pode permanecer no Paysandu, mas pode ser multado. Ele pode sofrer uma outra punição, enfim. Vamos conversar. As partes vão tentar se entender. Vamos torcer para que tudo dê certo e que o melhor para o clube aconteça. Mas eu volto a dizer, a decisão da diretoria em suspender o atleta foi correta. Na minha opinião, foi correta. Mas eu quero saber a tua opinião. Coloca aqui embaixo a tua opinião e, por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos. Não esqueça de hypar esse vídeo, que é importante para que a gente chegue a outras pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. Valeu, tamo junto e até a próxima!